Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Santana, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhores Presidentes de Junta de Freguesia e demais autarcas do Conselho, Senhoras Deputadas à Assembleia Legislativa da Madeira, Senhores Comandantes dos Bombeiros Municipais, Senhoras e Senhores Dirigentes das instituições de ensino de particulares de solidariedade social, culturais, ambientais e desportivas deste município, Senhoras dirigentes do Instituto de Segurança Social da Madeira, Senhor Diretor do jornal do JM, Senhor Subdiretor do JM e Senhores jornalistas, Senhores profissionais do canal Na Minha Terra, caros oradores, Senhoras e Senhores convidados. Nestas últimas jornadas, felicito o Jornal da Madeira por esta extraordinária iniciativa que movimentou ao longo de um ano centenas de pessoas pelos nossos concelhos e que permitiu, de uma forma singular, debater assuntos de relevante interesse regional, transversais a toda a nossa sociedade, mas sem deixar de ter uma perspectiva local do impacto dessas mesmas questões em cada um dos nossos concelhos. Estou aqui hoje em Santana para debater com enorme gosto e grande interesse as questões da natalidade e do envelhecimento da população e as consequências que estas têm e terão em todas as áreas da nossa comunidade. São dois temas cruzados e que há muito merecem a minha atenção enquanto cidadão e político, tendo mesmo destacado a premência de tomar decisões ousadas e medidas arrojadas a quando do discurso da tomada de posse do Governo Regional, ora em funções. Este não é apenas um problema nosso, já que é uma das questões que aflige os países ocidentais e, em particular, da Europa. E é precisamente esse problema o da demografia. Esta situação do inverno demográfico põe em causa a organização das sociedades, o funcionamento dos Estados e a sobrevivência das próprias nações. A cada ano que passa há menos nascimentos e as pessoas vivem cada vez mais tempo. Esta realidade já está a levantar enormes desafios e constrangimentos às famílias, às economias e às administrações públicas. A situação é particularmente grave em Portugal, o segundo país mais envelhecido da Europa, o sexto do mundo e o oitavo com maior esperança de vida à nascença. A par disso, registramos a segunda taxa de natalidade mais baixa de entre os Estados-membros da União Europeia. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, estima-se que em 2080 a população portuguesa passe de 10 para cerca de 8 milhões de pessoas, com a Madeira a ser a região mais envelhecida do país. A menor saída de jovens para o estrangeiro, o regresso de imigrantes e a vinda de imigrantes podem atenuar esta projeção deprimente. É necessária uma visão estratégica corajosa e são precisas políticas governamentais arrojadas para travar o decréscimo da natalidade e a diminuição e o envelhecimento da população. Já se fala no chamado triplo envelhecimento, ou seja, temos mais idosos, idosos mais velhos e jovens mais velhos. 1 em cada 5 portugueses tem mais de 65 anos. Isto é, já contamos com mais de 2 milhões de idosos, temos 161 idosos por cada 100 jovens e este progressivo envelhecimento da população só vai estabilizar daqui a 30 anos. Segundo as projeções do Instituto Nacional de Estatística, em 2080, o índice de envelhecimento mais do que duplicará e teremos 300 idosos por cada centena de jovens. Para este inverno demográfico contribui a redução drástica da taxa de natalidade, com uma média de 1,4 filhos por casal no ano passado, o que não permite sequer a renovação das gerações. Na Madeira a situação é um pouco melhor do que no resto do país, mas os números de 2019 também são preocupantes e continuam a aumentar o índice de envelhecimento, fixando-se hoje em 126 idosos por cada 100 jovens. No ano passado nasceram apenas 1.891 crianças e morreram 2.679 pessoas. A esperança média de vida à nascença é hoje de 74 anos para os homens e de 81 para as mulheres. Estas estatísticas do país e da região
têm tendência para se acentuar e a breve prazo seremos terras de filhos únicos, de idosos, velhos e a precisar de cuidados de saúde. Obviamente que é extremamente positivo vivermos mais tempo, mas o desafio é acrescentar qualidade de vida à esperança de vida. O impacto nos orçamentos já se sente e vai ser brutal nas próximas décadas. Minhas senhoras e meus senhores, o conflito de gerações, seja por diferença de mentalidades, seja por razões económicas, marcou sempre a vida dos países e das comunidades. Mas agora, mais do que nunca, esse conflito emerge nas nossas sociedades a propósito da falência do Estado Social e da insustentabilidade dos regimes de segurança social. O envelhecimento da população e o aumento das despesas com os cuidados de saúde, conjugados com crises económicas que travaram o crescimento e uma revolução tecnológica acelerada, levaram a um acentuar da clivagem entre quem desconta e quem recebe. Quem trabalha entende que desconta muito e paga demasiados impostos para custear as aposentações e a saúde dos reformados. E estes, os reformados, que já descontaram uma vida inteira de trabalho, não estão dispostos a abdicar de parte das suas pensões. Ao contrário do que muitos julgam, o nosso sistema de segurança social não é de capitalização. Não há um desconto mensal que se vai acumulando numa conta para pagar a pensão na altura da reforma. O sistema é de repartição, ou seja, as pensões são financiadas pelas contribuições dos que trabalham hoje e não pelos descontos de ontem. Como se sabe, a esperança de vida que tem vindo a aumentar e mais anos de vida correspondem a mais anos de reforma. E como o sistema não é sustentável, quem trabalha vai ter de continuar a pagar mais impostos e contribuições, sendo que não é garantido que os que hoje descontam tenham asseguradas pensões quando se reformarem. Para além disso, há um número que revela a carga dramática desta situação. Em 1974, havia 9 pessoas a trabalhar para pagar uma pensão. E em 2017, a média é 2,5 ativos por reformado. Daí este conflito, que tem tendência para aumentar entre jovens e idosos, entre quem paga e quem recebe, e que vai agravar-se se não forem tomadas medidas de profunda reforma do Estado Social e dos sistemas de saúde e de segurança social. No dizer do especialista Bagão Félix, hoje, os mais velhos acusam os mais novos de não terem filhos e os mais novos acusam os mais velhos de viverem tempo demais. Minhas senhoras e meus senhores, esta situação só pode ser alterada com medidas corajosas, de efeitos a médio e longo prazo, que invertam o colapso demográfico, aumentem a natalidade e conduzam o país para melhores níveis de crescimento económico. Só assim teremos receitas para fazer face à crescente despesa com os assuntos sociais e com a saúde, derivadas do envelhecimento e de terapias cada vez mais caras, e só assim atingiremos o equilíbrio na distribuição da riqueza, evitando um choque de gerações e conseguindo conciliar os interesses dos mais novos com os dos mais velhos e os direitos dos que trabalham com aqueles que já trabalharam. Se é verdade que a geração grisalha, que representa 30% da população, já não produz como antes, é igualmente certo que a maioria dos seus membros não está trôpega e é uma fonte de transmissão de experiências e de sabedorias que pode e deve ser posta ao serviço das novas gerações. Como disse o ex-presidente Barack Obama dos Estados Unidos em 2013, é preciso rejeitar a ideia de que os países têm de escolher entre cuidar da geração que os construiu ou investir na geração que há de construir o seu futuro. É absolutamente necessário e vital voltar a ter um contrato de confiança e de solidariedade entre todas as gerações. Esse contrato impõe decisões estratégicas de curto, médio e longo prazo. A saber, precisamos de atuar em 3 frentes. Reestruturar e organizar os serviços de saúde e de segurança social em função do envelhecimento da população, sob pena de constrangimentos e rupturas nos serviços. Aproveitar as potencialidades de um segmento da população que está reformada, mas não está velha, e cujos elementos podem ser agentes ativos de integração social e de transmissão de conhecimentos aos mais novos.
e promover políticas fiscais, laborais e sociais ambiciosas de apoio à natalidade e à valorização da família. Na primeira frente, é preciso mentalizar quem está no ativo, e pode fazê-lo, para criar planos de poupança que preparem uma reforma e uma velhice condignas, complementares aos subsídios de aposentação do Estado e da Segurança Social. A fixação no Orçamento Regional de um complemento social para as pensões e reformas mais baixas é um passo muito significativo para melhorar a vida dos idosos mais carenciados em 2021. Importa reforçar a rede de cuidados continuados, aumentar a ajuda domiciliária, os apoios às famílias e aos cuidadores informais. A construção de novos lares é inadiável, quer públicos, quer privados, sociais ou cooperativos, para acolher as 600 pessoas designadas de altas problemáticas que temos nos nossos hospitais e os mais de 1000 idosos que aguardam por um lugar numa residência assistida. Neste âmbito, uma vez em funcionamento o novo hospital e desativado o Hospital Dr. Nélio Mendonça, esta unidade, teremos que refletir, poderá passar a lar e integrar também a rede de cuidados continuados. Na segunda frente, importa potenciar os enormes conhecimentos dos jovens séniores para apoiar os mais novos e incentivar a sua participação em ações de voluntariado social, cultural e ambiental. Se é verdade que o aumento da esperança de vida traz novas despesas de saúde, nomeadamente em investigação, fármacos e exames, também é certo que hoje a população, pela sua informação e escolarização, está mais desperta para a prevenção, para modos de vida mais saudáveis, para a resolução de pequenas patologias e para um acesso consciente aos serviços de saúde. Na terceira frente, é decisivo ter políticas fiscais que reduzam a carga de impostos sobre os casais com filhos e incentivem a natalidade e a constituição de famílias mais numerosas. No plano laboral, é preciso criar condições de estabilidade no emprego, legislar sobre o trabalho parcial e apoiar as empresas que tenham políticas de responsabilidade social e que valorizem a conciliação entre o trabalho e a vida familiar. A decisão do Governo Regional de reduzir acentuadamente o IRS para as famílias de menores rendimentos, baixar os preços das creches, bem como o apoio financeiro de algumas câmaras municipais à natalidade, como foi o caso de Santana, são passos positivos, mas importa ir à raiz do problema, que é a falta de uma política de família integrada e coerente de todos os setores da administração pública estatal, regional e local, que cria as condições para as famílias terem mais filhos, pois esse é o seu desejo, conforme comprovam todos os estudos e inquéritos efetuados na região e no país. Essa política de família é urgente para que voltemos a ser uma terra de crianças alegres e de velhos mais felizes. Muito obrigado.